Abra sua Bíblia aí, se você puder. Se você não tem Bíblia, compre uma ou baixe. Se você tem ela em algum aplicativo, abra ela, ligue-a e vai até o livro de João. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 4. E o versículo 23. Diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que Deus não sofre de falta de adoração. Deus não sofre de falta de adoração. A Bíblia diz que os anjos, arcanjos, querubins e serafins estão lá todo o tempo. E eles não são robôs, eles não são programados para ficar dizendo santo, 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 não. É que quando eles olham para o trono da graça de Deus e começam a contemplar a magnitude de Deus, quando eles começam a ver a Deus, nós cantamos aqui, o que é que os anjos veem, que fazem eles se prostrar e adorar. Mas quando eles olham para Deus, eu entendo que eles começam a buscar palavras para louvar a Deus. A vida deles já é uma vida de eterna adoração, mas eles ficam procurando palavras para louvar a Deus. E eles não encontram palavras no céu, a não ser dizer que Ele é um Deus santo. Então a todo tempo Deus está sendo louvado e adorado. Só que aqui foi uma lição do próprio Jesus e ficou me intrigando esse texto. Esta parte: é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se você tem coragem de assumir, mas quem já veio para o culto aqui, voltou para casa sabendo que não adorou a Deus? Será que você pode falar eu bem baixinho? Eu vou falar eu. Eu já fui para a igreja e voltei para casa, eu acho que até pior do que quando eu tinha chegado. Porque é necessário que quem se denomina adorador do Senhor esteja em uma igreja, em um culto, para adorar a Ele. O negócio é que muitas vezes nós não sabemos a diferença do que é culto, o que é louvor e o que é adoração. Faça uma pesquisa, você que tem filho aí. Pergunta para ele, fala, o que é culto? Aí você pega aí uns 5, 6 crentes que estão há menos tempo no Evangelho e pergunta para ele, o que é culto? As mídias sociais da igreja é muito bom, eu sou fã. A nossa mídia é feita lá no Brasil por um menino chamado Aloysio. Eu conheci desde nenezinho, é Luizinho. E é bom, ele faz aqui, coloca a mão, acha as fotos, coloca o logo. E nas mídias sociais aí, a gente cansa de divulgar um culto de louvor e adoração. E pensa, pastor, pode ficar com raiva. Não é pecado, a Bíblia fala que você pode ficar irado, é só não pecar. Pensa numa coisa que me dá raiva, é colocar o culto, a divulgação do culto, louvor e adoração. E quando eu chego aqui no culto eu tenho que ficar falando, levanta a mão, adora a Deus, abre a boca, fala com Deus, vamos orar. Isso é, um dia eu fui denominado Liminha Gospel, e fica falando, levanta a mão, aplaude, faz isso, faz aquilo. Mas a verdade é que muitas vezes a igreja se
exime da responsabilidade da adoração. E aí fica aqui um fardo pesado sobre o louvor da igreja. Na igreja moderna, o louvor é o responsável pela adoração da igreja. E tem igreja que você vai e você vê que o louvor é uma bênção, irmão. O povo faz o céu abrir mesmo. Canta muito, toca muito. Ao ponto de que quando você vai numa igreja que o louvor é ruim, porque música é qualidade, irmão. Você botar eu no violão ali, você não vem para a igreja mais. Eu toco mal somente 4 notas. Primeiro que a gente ia cantar os mesmos hinos toda vez. Quem vai no pequeno grupo que vê eu com o violão na mão já até sabe os hinos que eu vou cantar. Que eu só sei aqueles 3, 4 hinos. É aqueles lá e acabou. E é ruim. Mas há não muito tempo atrás, nós não tínhamos tantos recursos na igreja. Nós não tínhamos instrumentos. A Assembleia de Deus demorou para liberar bateria no culto, irmão. O Demilson já era baterista, que é metodista, é mais para frente. Já liberava a bateria. Eu lembro de criança em Assembleia de Deus que não podia ter bateria, porque bateria era instrumento do diabo. Existia um tempo que a liturgia do culto não era essa liturgia moderna, que a gente sai de casa sabendo. Hoje, quando deu 5 horas da tarde, o Douglas mandou para mim: e a programação do culto? Não vai me mandar, não. Aqui, se você fechar o olho lá na sua casa na sexta-feira, você vai lembrar: vamos chegar na igreja, vai estar orando, dá oração, vai cantar um louvor. Aí, às vezes, a Graça fica olhando o pastor lá, o pastor faz assim, é porque vai cantar 2 louvores em vez de um só. Aí o pastor fica desesperado, começa a olhar no tempo, às vezes ele dá um aviso, às vezes não dá um aviso. Aí, quando tem assim, ele fica correndo para acabar com o culto logo. E o louvor vai cantar, vai tirar a oferta e vai cantar o louvor de novo. E ele vai pregar lá, gritando igual ele grita, e me incomoda esse grito dele. E aí acaba o culto. É bom quando eu sei que o louvor sobe, que está acabando a pregação. E é bom demais quando o pastor fala: faça assim com suas mãos, que aí acabou o culto. A liturgia é a mesma. Domingo que vem vai ser assim. Daqui 3 meses vai ser do mesmo jeito. Mas será que isso é culto? Será que Jesus morreu na cruz do Calvário para a gente saber tudo o que vai acontecer em um culto? Houve um tempo, e não muito tempo atrás, que culto tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. A minha avó e o meu avô contam que eles participaram de um culto de 8 horas. 10% da igreja tinha carro para ir embora. A maioria dos irmãos, quando o culto estendeu um pouquinho, falou: não, pastor, agora vai até às 5 da manhã. Porque aí 5 horas os ônibus começam a circular de novo, aí nós podemos ir embora para casa. Não vai adiantar nada se eu terminar o culto agora. Pode continuar. Sem instrumento. Sem telão. Sem televisão. Aliás, televisão era pecado. Não podia ter televisão. Agora tem televisão até dentro da igreja. Mas o que será que mudou na nossa consciência do que é culto e o que não é? O culto de Santa Ceia eu sempre separo para falar uma palavra um pouco mais pastoral. E hoje, antes de começar o culto, eu me reuni com os obreiros que iriam servir a ceia. E reuni aqui 30 segundos com o pessoal do louvor. E existe uma orientação pastoral. Nós precisamos espiritualizar um pouco mais os nossos cultos. A minha parte eu já fiz hoje. Pastor dá só uma direção. Agora, quem decide mesmo se o culto vai ser espiritual ou não, não sou eu. E sabe por quê? Irmão, vai doer, mas vai curar. Em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Nós precisamos parar de achar que culto é o domingo 6:30 da tarde. Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem um montão de pessoa que fala palavrão a semana inteira. Xinga o companheiro do trabalho, enrola os outros. Se envolve com tudo que é de errado. Faz tudo que não presta. Aí chega na igreja: Jesus, plano melhor.
Irmão, Jesus está de braço cruzado lá falando, eu mesmo não recebo isso aí não. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Você recebe um presente de qualquer jeito? Que dia você faz aniversário, Roberto? 21 de fevereiro. Foi no dia do Valentine's, né? Lá o nosso. Se eu fosse te dar um presente, você aceitaria uma camiseta rasgada? Davi, se no dia 24 de dezembro eu falar, vou te dar um presente de Natal, pedir para o Edson comprar um carro todo amassado lá no leilão, você vai querer? Não funciona, todo amassado, quebrado. Pega e vende. Tem alguém aqui que tem essa especialidade ou doença que só gosta de receber coisa ruim? Tem alguém aqui, eu quero te conhecer. Eu tenho um monte de lixo lá que eu quero doar. Tem alguém que gosta de coisa ruim aqui? O que faz a gente pensar que Deus aceita qualquer coisa? Não adianta, irmão. Essa mensagem é para esvaziar a igreja. Não enche a igreja essa mensagem. O que enche a igreja, irmão, é campanha de oração para Deus te dar grincar. O que enche a igreja é te ensinar que se você der 100, Deus vai dar 1000. O que enche a igreja é falar para você que não importa como você está, Deus quer você. O que enche a igreja é um monte de coisa aí que vai te ensinar a ser um empreendedor. Irmão, eu não sei empreender, nem para mim eu vou ensinar você. Eu só consigo te ensinar o que diz a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O diabo está querendo roubar isso de você. Rejeita isso hoje em nome de Jesus. E adore ao Senhor em espírito e em verdade. Deus já está usando Douglas contra mim. Não abaixa não, mano. Aumenta aqui só. Baixa só na frente. Nós temos que parar de confundir. Precisamos parar de achar que culto é reunião. Que louvor a Deus é música bonita. Quantos gostam de ouvir a pastora Graça aqui? Diga amém. Quantos gostam de ouvir a irmã Gisele, a irmã Áquila, o irmão Jorda? Diga amém. Quantos gostam de ver os nossos músicos tocando? Diga amém. Mas teve um culto que nós fizemos aqui nessa igreja, irmão. A Dani já está rindo lá. Eu tinha assumido a igreja aqui e tinha assumido uma igreja, Luizinho. Você não estava aqui ainda, sua sorte. Talvez você não seria nem crente mais. E falou, não, você é pastor presidente agora. Você tem uma igreja em Washington e uma igreja em Richmond. Aí eu falei, no culto do final do ano, vamos trazer a igreja para cá. Vocês vêm passar o ano novo com a gente aqui. Aí o povo lá de Richmond, que eu nunca tinha visto, irmão. Falei, não, mas nós só vamos se a gente puder cantar. Eu falei, não, eles devem ser o Maverick City. Para querer cantar no culto. Eles devem ter tocado em um monte de lugar. A Grazi vai ficar com vergonha de ver esses irmãos cantando aqui. Irmão, a bateria tocava uma música, a guitarra tocava outra, o baixo não sabia nem o que estava fazendo, e a irmã que cantava, irmão, até os anjos botavam uma asa assim. Eu fiquei perturbado, Luiz de Souza. O louvor, irmãos, eu tenho que pedir bastante perdão para eles, eu sou chato com o louvor da igreja. O louvor é 70% de uma igreja, na minha opinião. E se você não concorda, benção, glória a Deus. Essa é a sua opinião. A minha é que 70% de uma igreja está no louvor. Eu fiquei com vergonha, da vergonha que ele estava passando. Não consegui disfarçar, a irmã viu que eu estava com vergonha da vergonha que ela estava passando. E ela ficou com mais vergonha da vergonha que ainda ela já estava passando. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí passou, o Jefferson e a Dani estavam nesse culto. Aí eu brinco com eles, eu falo assim, esse dia eles falam assim, deixa o louvor melhorar um pouquinho, a gente volta. Depois eles vieram para a nossa igreja, e eu fui visitá-los. E o Jefferson falou assim, pastor, sabe o dia que eu decidi que eu ia ser da ADW? Aquele culto que teve do Réveillon. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, pastor, porque eu gostei daquela simplicidade. Pastor, eu sei que estava tudo errado, mas aquele povo ali tinha Deus na vida.
Irmão, naquele dia eu aprendi que culto não é feito para pastor. Culto não é feito para agradar seu ninguém. Culto é feito para o Senhor. Nós vamos fazer o melhor, sim, vamos treinar, vamos ensaiar, vamos. Mas culto é muito mais do que música bonita. Culto é uma vida dedicada ao Senhor. Precisamos parar de pensar que culto é reunião, que louvor é música e que adoração é worship. Não, toca aí, baixa as luzes. Não, é preciso criar uma intimidade. Eu gosto de falar com os pastores mais modernos. E lá no encorajamento eu encontro um monte. E eles perguntam para mim e falam: e aí, como está a igreja lá de Washington? Eu falo: não, tá do mesmo jeito. O povo vem, o povo vai. Um dia está cheio, um dia está vazio. E eu estou lá. Teve uma irmã que falou para mim essa semana: não, pastor, eu acho que eu estou pronto para tomar uma decisão aí. Está mais perto do que nunca. Eu falei: irmão, toma uma decisão, não adia não, irmão, toma uma decisão rápido. Porque no dia seguinte da decisão, a irmã vai seguir sua vida e eu vou continuar sendo pastor lá. Vai mudar nada na minha vida. E eles perguntam, porque na rede social, eu quero até parabenizar a Maia, diaconisa Beth, nós temos feito um trabalho maravilhoso aí nas redes sociais. É uma bênção. Você que não aparece lá, irmão, fala: eu quero aparecer na rede social lá. A Beth, a Maia, que é sempre os mesmos, porque é os mesmos que quer falar. Então, você que está aí, se habilite. Mas a rede social vem de uma igreja que nós não somos. Um pastor me encontrou lá no encorajamento e falou: ô pastor Rufo, eu vi que o senhor comprou um prédio lá em Washington DC. Eu falei: quem foi que te falou? Ele falou: não, eu vejo lá, vocês mudaram, reformaram tudo. Eu falei: não, irmão, é uma igreja que é embaixo da outra igreja. Nós chegamos lá, pintamos tudo e lá. E rapaz, mas ficou bonita aquela igreja. Eu falei: amém, irmão. Eu já vi pastor dizendo, falando assim: não, o meu grupo de louvor é um grupo de adorador. Porque, irmão, eles cantam 50 minutos no culto. E o pastor prega 20. Eu já contei aos irmãos, fui no Brasil, cantou 17 hinos antes de eu pregar. Nós precisamos parar de confundir que culto é reunião, que louvor é música e que adoração é música lenta. Nós precisamos parar de pensar que culto, louvor e adoração é a mesma coisa. São coisas diferentes, distintas. Elas são um prédio. Culto, louvor e adoração é um prédio. Mas o culto é o primeiro andar, o louvor é o segundo andar e a adoração é o terceiro andar. É tudo uma coisa só, mas são diferentes. A definição bíblica para culto está lá em Êxodo 3:12. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu não sou bom disso, tive que pesquisar. Mas tem no original, é uma Bíblia que eu estou procurando. Se os irmãos acharem aí, me falam, eu vou pagar. Eu quero a Bíblia original. Só que tem que ser traduzida para português. A palavra que está lá no servir é avodá, que é uma palavra hebraica. Imagina, eu não falo nem português direito, vou aprender hebraico. Avodá significa trabalho. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: culto é trabalho. Irmão, se a gente começar a pensar assim, já muda tudo. Porque para o trabalho não adianta você ir despreparado, irmão. Quando você vai para o trabalho, você vai organizado, porque você não vai chegar lá, você não vai pensar o seu trabalho direito. A palavra avodá significa trabalho, porque no Antigo Testamento o culto não era um evento. Culto era o serviço que você prestava para Deus. No Antigo Testamento, Israel não ia ao culto. Israel vivia o culto. E eu e você estamos frequentando o culto. E Deus quer de nós que a nossa vida seja o culto. No Novo Testamento, aí a palavra que define culto é outra, que é uma palavra em grego chamada latreia, que
E significa também trabalho, mas o trabalho do sacerdote. Por isso que quando Paulo vai escrever aos Romanos 12:1, ele fala: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Este é o culto racional a Deus. No Antigo Testamento levava o bichinho lá, matava ele, aí tinha todo o ritual lá e estava prestado o culto. Paulo, quando vai ensinar os romanos, fala para eles, fala, ó, agora o culto é você. O sacrifício não é mais o cordeiro, não, é você que vai se sacrificar para fazer o culto. E não é pastor, irmão. Irmão, eu carreguei esse peso durante muito tempo. Não, eu tenho que fazer um culto para o povo. Não, irmão, você tem que sair da sua casa sabendo o que você está fazendo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto, é vosso culto. Não é o culto que o pastor oferece, não é o culto que a estrutura da igreja oferece. O sacrifício de culto é sua responsabilidade. O culto não pode ser o que você faz no domingo. O culto é aquilo que você se torna amanhã. Saiu uma pesquisa aí, falou que 70% dos crentes não sabem o que foi pregado na quarta-feira. Eu falei, os da DW não sabem o que foi pregado no domingo à noite mesmo. Perguntar para eles o que foi pregado, não sabem. Só, às vezes falam, não, foi uma benção. Mas o que o pastor falou? Ah, não sei, varão, o pastor é usado. Culto é uma vida oferecida a Deus. A definição bíblica para louvor, ela também tem lá no dicionário português, o Aurélio, e fala que louvor é expressar verbalmente. Eu sei que você não gosta disso, mas fica de pé aí, Hélio. Eu vou louvar você agora. Dentro da igreja eu vou louvar você. Tá bonito, magro, tá fazendo? Tá fazendo dieta? Tá fazendo o que, varão? Academia. E o que mais? E monjaro. É isso aí. Mas você está sendo louvado, camisa bonita, está bonito. Deus te abençoe. Pronto, isso é louvor. Com a esposa, quando você está lá elogiando a esposa, você está louvando a esposa. Louvor nada mais é do que expressar. Por isso que eu mesmo, eu não gosto de crente que entra muito e sai calado da igreja. Não, eu louvo a Deus do meu jeito. Não, você está fazendo errado. Porque louvor é expressão. Essa cara de quem chupou limão azedo não é louvor. Tem crente que nem na face ele não consegue expressar mais. Eu não sei se é botox ou se é feiura mesmo. Louvor é expressar. Mas pode ser celebrar, brilhar, levantar as mãos, ajoelhar, tocar instrumento, gritar alto. Quando eu vi isso aqui eu fiquei feliz. Porque eu louvo ao Senhor todos os dias. Porque grito é comigo mesmo. Eu vim com a unção do grito. Quando eu estou fora da minha casa, as minhas filhas falam, pai, quando o Senhor não está aqui, o silêncio impera nesse lugar. Eu falo, o silêncio é do diabo. Onde Deus está, tem barulho, irmão. Nem todo barulho Deus está no meio. Mas onde Deus está, tem barulho. Aí ficam uns crentes, irmão. Aqui não tem isso. Não, eu não gosto de levantar a mão. Eu não tenho o meu jeito. Mas quando vai no show lá não, qualquer um, não vou falar não. Aí pula, irmão, eu conto não. Teve uma irmã aqui, irmão, a irmã, ela chupava uns 4 limão, não era um só não. E limão passado já. Eu prometi para mim mesmo, eu falei assim, qualquer dia eu vou jogar o microfone nela. Pelo menos para sair um ai. Irmão, do jeito que eu prego, eu falava, levanta a mão, olhando para ela. Do jeito que ela estava, ela ficava. Mas eu gosto muito do Instagram, porque o Instagram entrega. Ela foi no show do missionário evangelista Gustavo Lima. Irmão, ela parou na frente, no primeiro lugar do que antes. Era o palco que ela. Irmão, 2 horas de show. A veia da irmã aqui, ó. E pulava, e dançava, e cantava. E tchê-tcherê pra cá, e tchê-tcherê pra lá. Aí, irmãos,
Eu não vi a irmã, porque ela me bloqueou. Ela é inteligente. Ela é inteligente. Ela foi no show, bloqueou o pastor. Mas crente é uma bênção. Fizeram o print da tela e mandaram para mim. Falou, ó a sua ovelha lá. Ah, irmão, não teve jeito. Na outra Santa Ceia, eu estava pregando, eu falei, aqui não tem Gustavo Lima. Adora Jesus. Você acha que ela disfarçou? Ela cruzou o braço e ficou me olhando assim. Louvor é expressar ao Senhor. Pode ser celebrar, pode ser brilhar o nome de Jesus, pode ser levantar a mão, ajoelhar, tocar instrumento, gritar, agradecer antecipadamente. Isso também é louvor. Será que você tem coragem hoje de louvar a Deus agradecendo a bênção que você nem sabe que vai receber ainda? Será que você pode agradecer antecipadamente dizendo, Senhor, eu não sei o que está reservado para mim nessa semana, mas eu já quero louvar ao Senhor, porque eu sei que os teus planos são maiores do que os meus, eu sei que tem bênção vindo para minha casa, eu quero louvar ao Senhor. Louvor é cantar espontaneamente. E talvez o maior líder de louvor da Bíblia deixou um ensinamento para nós. Salmo 150, verso de número 6. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar é expressar, irmão. Será que você consegue expressar aí para o Senhor? 8, 25 e 2 segundos, 30 segundos de louvor ao Senhor. Será que você pode dizer, Senhor, eu te amo, Jesus. Senhor, o Senhor morreu na cruz por um cara que não vale nada igual eu. Eu te amo demais, Jesus. O Senhor é bendito, o Senhor é adorado. Não tem Deus maior do que o Senhor. Antes o Senhor já estava e estará para sempre. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor é adorado, o Senhor é exaltado. Acima de ti não houve, jamais haverá. Jesus merece o teu louvor. Jesus merece o teu louvor. Se você crê nesta palavra, levante a sua mão para louvá-lo nesta noite. Louvor é expressão, mas não necessariamente é uma entrega. Porque tem gente, irmão, que quando louva a Deus, você vê que ele está dando sangue mesmo. Tem uma cantora que eu admiro muito, chamada Tasha Cobbs. Irmão, coloca um vídeo que tem dela de 1 hora. Chama 1 hora de adoração com Tasha Cobbs. Irmão, se você está em pecado, você se converte na hora ali. É Deus puro naquela mulher. Nós temos a graça de ter um bom grupo de louvor aqui. E eu escolhi propositalmente a pastora Grazi, que tem muitas qualidades, mas eu já queria ser pregador. Aí eu falei, só que eu queria ser o combo completo. Eu queria. Mas diz a minha mãe que Deus não dá asa à cobra. Porque se eu cantasse bem, irmão, eu ia ser um nojo. Aí Deus não deixou eu cantar. Eu canto mal. Aí quando a Grazi começou a cantar lá na igreja do Tabuão, eu falei, varão, vai ser essa daí. Porque quando eu casar com ela, ela canta, eu prego, boto ela para cantar no final. Vai ficar todo mundo, nossa, pregou muito. Mas não é que eu preguei, é que ela cantou. Então eu já armei tudo lá. Mas nós vivemos aqui com ela, convivemos com ela. E eu achei muito engraçado um dia que a pastora Grazi, irmãos, usou essa palavra na minha casa. Falou assim, hoje se eu não fosse a pastora da igreja e nem a mulher que canta na igreja, eu não ia nem na igreja. Porque eu não sei o que eu vou entregar para Deus, quanto mais para aquelas pessoas que estão lá. E ela veio aqui, irmãos, e fez o papel dela. Cantou. E eu estou dali vendo e falando, Jesus amado, dá uma rasteira nela, Jesus. Não dá para entregar isso aí, não. Quando acabou o culto, uma irmã chegou para ela e falou assim, pastor, eu sei que a senhora não está bem. Porque hoje a senhora não entregou o louvor como a senhora entrega. Eu tinha um obreiro que eu tenho muita saudade, eu amo muito ele, o Fagno. O Fagno falava assim, ó, eu gosto quando a pastora tira a sandália.
Porque quando ela fica descalça no púlpito, mano, aí vai acontecer um negócio. Nem sempre o louvor é uma entrega. E ser crente é difícil. Porque Deus não quer só uma parte das coisas. Não basta louvar a Deus. Tem que entregar. Tem que sair de casa e falar, não, eu vou deixar lá alguma coisa para Jesus. Eu vou sair da minha casa e eu vou para o culto. O culto sou eu. Eu vou lá. Mas eu vou louvar a Deus, eu vou abrir a minha boca, eu vou voltar para casa sem nada, não vou deixar nada para depois. Eu não sei se vai ser o meu último culto ou o próximo culto, mas eu vou lá para entregar ao Senhor. E o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é um Deus maravilhoso, porque quando nós louvamos a Ele, a presença dEle está conosco. Dá para louvar a Deus sem estar rendido. Coloca aí para mim, por favor, Isaías 29, e o 13. Esse texto foi muito engraçado. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. Irmão, aqui não é outra coisa, aqui um homem criou um culto lá e falou, se vocês fizerem assim vai dar certo. Não, se apagar a luz, se tocar um padzinho lá, faz um padzinho aí, Eric. Olha, irmão. Aí eles começam a ficar com o ventilador cheio. Não, se fizer isso, vai ver a presença de Deus na hora. Uau! Ô, Mateus. Vai, Mateus, fala aí. Holy, holy. Virou um negócio pré-moldado. Não, e quem não faz isso? Não, lá é bom, mas lá é muita coisa. Não, você vê a Grazi, ela se acha, não canta nada. Ela não canta inglês, ela não fala nada. Porque o Senhor disse, porque este povo até se aproximou de mim. Com a boca deles e com os lábios eles me honram. Mas o coração está longe. O temor deles para comigo só está aplicado em mandamentos que os homens ensinaram eles. Irmão, para com essa ilusão de que pastor vai criar um culto para você. Você tem que aprender a louvar ao Senhor. Louvar é expressar, é dizer a Deus o que você está sentindo. E falar, Senhor, apesar das minhas mazelas, apesar do meu pecado, eu saí da minha casa para louvar o Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se você saiu da tua casa para louvar a Jesus, aproveita essa oportunidade hoje. Dá para cantar e pecar depois. Tá uma pena que está gravando, né? Não ia falar o nome de uns 10 aqui que canta, que é uma beleza, mas não tem vida com Deus, irmão. Deixa para lá. Esse povo estava assim. O povo de Isaías 29 estava assim. Eles aprenderam a fazer culto. Eles aprenderam a mexer o negócio. Eles aprenderam a fazer o manto acontecer. Mas o coração estava longe. Na definição bíblica, adoração é diferente de louvor, que vem de uma outra palavrinha grega, chamada proskunel, que nada mais é do que prostrar-se diante de um rei. Tem uma história da cultura japonesa, de que todos se curvam ao imperador, e o imperador só se curva diante de um professor, porque foi o mestre dele. Ali é um sinal de adoração. Nós estivemos na igreja de coreano, e eu sou amigo até hoje do pastor Jim Choi. E ele, pastor um pouquinho mais velho que eu, chegava, abraçava ele. Ô, pastor Jim Choi, como é que você está? E um dia uma coreaninha chegou e falou assim, você é muito desrespeitador. Eu falei, não, eu sempre trato ele muito bem. Não, você é mais novo que ele. Você não pode colocar a mão por cima dele. Você está dizendo que você é maior. Você tem que adorar ele. Ela falou em inglês, worship him. Eu falei,
falei, não, eu só worship para Deus. Não curvo diante de homem, não. Aí ele me explicou, ele falou, não, Rufo, é porque na nossa cultura, o mais novo se prostra para o mais velho. A Bíblia conta que Sara, todas as vezes que Abraão saía da casa dele e voltava, Sara, para recebê-lo, se curvava diante dele. As irmãs vão fazer isso aí a partir de amanhã. Quando o marido chegar, quando o Iago chegar lá amanhã, viu, Larissa? Você faz assim. Viu, Gisele? O Matheus gostou. A Camila aprende rápido, né? Amanhã. A palavra proscunel também significa beijar a mão. Os irmãos que têm a raiz, né? Que frequentaram a religião africana, nas minhas palavras era macumbeiro mesmo, sabe que beijava a mão do Pai de Santo. Porque isso é uma adoração a Ele. A entidade que opera nele. Aí hoje tem uns crentes aí beijando a mão de pastor. Irmão, não beija minha mão nunca. Tenha cuidado. A Bíblia diz, somente ao seu Deus adorarás. No original está escrito assim, ó, somente a Deus você se renderá. O louvor já pode vir para cá. A essência de um culto é a vida que nós entregamos. A natureza de um culto é o nosso estilo de vida. A essência de um louvor é a expressão. Nós fazemos isso com naturalidade quando expressamos sons e palavras. A essência da adoração é quando nos rendemos ao Senhor. E quando fazemos de forma natural, tornamos o nosso coração adorador ao Senhor. Diga isso comigo. Louvor sai da boca. Não, mais bonito. O louvor sai da boca. O culto sai da minha vida. Mas a adoração sai do meu coração. Irmão, eu quero te convidar. Nem for nesses minutinhos finais do culto. Você abra o teu coração para Jesus. Expresse, fale alguma coisa. Isso é louvar a Deus. O culto, você continua ele amanhã lá na sua casa, no trânsito, na sua empresa, no seu trabalho. Mas na adoração, se entrega hoje. Aqui é o meu último texto. Eu cheguei à conclusão, de fontes da minha própria cabeça, de que nós poderíamos separar a igreja em 3 tipos de crentes hoje. 3 tipos de crente. Os crentes que frequentam culto. Vai no culto. Na América é pior ainda. Porque tem um montão de culto que eles não vêm. Nevou. E nós fomos lá em Virgínia, irmão. Tinha lá um pouquinho de gente, mas tinha os crentes. Eu falei, na hora que sair aqui vai dar um problema, irmão. Irmãos, carro tudo atolado depois, mas os irmãos foram para a igreja. E eu falei mal de vocês lá. Falei, ó, vocês são mais crentes que o povo lá da igreja. Porque se eu fizesse o culto lá, ia eu, a Grazi, e nem a Bela não vem mais, que a Belinha está dirigindo, agora ela toma a decisão dela. Acho que só a Tule vinha, porque a Tule ainda não estamos conseguindo arrastar. Tem crente, uma porção deles, que frequenta culto, mas não vive culto, não sabe fazer culto, não sabe produzir um culto lá no seu carro, não sabe produzir um culto em casa, não sabe fazer culto sozinho, acha que culto é o culto que o pastor manda lá, ó, 6:30 nós vamos estar lá na igreja. Tem um outro grupo de crente que canta música e pode até cantar bem, mas não sabe adorar a Deus. Canta bem, mas não sabe adorar. E tem um grupo que eu quero acreditar que são vocês, que
que são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e com verdade. Estes adoram com dinheiro ou sem dinheiro. Estes adoram, estão no culto e louvando a Deus, com grincar ou sem grincar. Estes adoram a Deus com o casamento passando turbulência ou com o casamento vivendo de vento em popa. Esses verdadeiros adoradores adoram a Deus quando estão em profunda tristeza e quando estão em extrema alegria. Estes adoram quando a vida está indo tudo bem ou quando a vida não está no rumo que Ele deseja, porque aqueles que adoram em espírito e em verdade adoram pelo que Ele é e não pelo que Ele oferece. Aprendi lá no encorajamento que o pastor Luciano Subirá. Fica de pé para parecer que está acabando. E vamos adorar a Deus. A pergunta que eu tenho para fazer para você hoje. Não tem nada errado Deus receber o seu louvor. Louvor é elogiar, é falar. Eu posso louvar a todos vocês aqui. E nós estamos presos a essa pergunta. Será que Deus está recebendo o meu louvor? Eu quero te convidar hoje a você mudar essa pergunta e perguntar: será que Deus está recebendo a minha vida? Essa é a pergunta, irmãos. Será que Deus está recebendo a sua vida? Porque o culto não é o que nós estamos fazendo aqui agora. O culto é depois. O culto é na terça-feira. O culto é na quarta. O culto é quando a sua vontade é jogar tudo para o alto e você fala assim: não, eu estou firmado em uma palavra. Eu nasci para adorar a Jesus. Eu sirvo a Ele independente de qualquer circunstância. Irmão, eu não consigo afirmar para você que você vai continuar nesse país. Amanhã você pode sair para o seu trabalho e não voltar para a tua casa. Mas quem é verdadeiro adorador vai continuar adorando. Mas eu ainda acredito que aqueles que decidem louvar e exaltar o Senhor são guardados, são protegidos, são abençoados por Ele. Será que você pode aí no seu lugar dizer hoje com verdade ao Senhor? E eu quero dizer isso aqui do púlpito da igreja também. Eu não quero só te ensinar, não, eu quero falar isso. Senhor, eu não quero só entregar louvor ao Senhor. Eu quero hoje de novo, Senhor, entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, perdoa tudo que eu falhei. Perdoa as vezes que eu tomei decisões sobre a minha própria cabeça. Senhor, a minha vida é tua, Senhor, as minhas decisões são tuas, o meu coração é teu, Senhor, e eu quero acordar pela manhã louvando ao Senhor, dizendo: Deus poderoso que o Senhor é. Senhor, converte o meu coração. Davi, que era um exímio adorador, falou: Senhor, troca o meu coração de pedra por um coração de carne. Eu creio que Deus pode fazer isso hoje, e você ser um adorador de Deus. Será que eu encontro pelo menos 2 ou 3 pessoas que desejam isso? Deseja ser um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Será que você pode louvar a Ele? 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 Louve ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus.